O milionário barbeiro fica surpreso com o gesto do mendigo negro ignorado pela cidade. Victor era o barbeiro mais famoso da cidade, um verdadeiro artista que cortava cabelo como ninguém. Seu salão era uma vitrine de luxo, com cadeiras de couro e tintas elegantes nas paredes. Ele havia feito seu nome cortando cabelos de artistas, políticos e empresários. Todo mundo na cidade sabia quem era Victor, o barbeiro milionário, que usava roupas de grife e dirigia um carro que reluzia sob o sol. Mas apesar de toda a sua fama e riqueza, ele se sentia preso em um mundo superficial, onde a aparência era tudo. Certa manhã, enquanto saía de seu salão, um som inusitado chamou sua atenção. Ali, na esquina da rua, um mendigo negro, com barba desgrenhada e roupas rasgadas, estava sentado em um velho banco. A cidade o ignorava, mas ele parecia diferente. Uma centelha de algo intrigante se acendeu em seus olhos. Victor hesitou. Descer do pedestal de sua alta classe para interagir com alguém Mas aquele mendigo parecia ter uma aura incontestável, como se um universo de sabedoria estivesse escondido sob sua superfície desgastada. Victor se aproximou, interessado e um pouco cético. "O que você tem a dizer?" perguntou meio zombeteiro. O mendigo, que se chamava Elias, ergueu um olhar penetrante. "Às vezes, o que parece sujo carrega o que há de mais valioso", começou Elias com uma voz suave e firme. "Você já ouviu falar do segredo das riquezas ocultas da cidade?" Um calafrio percorreu a espinha de Victor. Mesmo em sua vida cheia de luxo, nunca havia imaginado que encontraria um mistério na boca de um homem que a sociedade descartava. Elias contou uma história sobre um antigo tesouro, enterrado sob pedras que ninguém prestava atenção. Enquanto falava, a multidão ao redor desviava o olhar, murmurando julgamentos sobre Elias. Mas para Victor, as palavras ressoavam como um chamado. Seu peito se apertou. Teria ele deixado escapar toda a profundidade das coisas que realmente importavam? O mendigo adorava espantar a cidade com suas narrativas, mas aquela parecia diferente. A ideia de um segredo que poderia mudar tudo o intrigava. Mas à medida que a conversa avançava, Victor começou a perceber que seu mundo de glamour estava começando a desmoronar. Ele mal sabia, mas um antigo rival o observava, pronto para expor segredos que poderiam não só despedaçar sua fortuna, mas também sua imagem. Diante desse caos iminente, ele se viu lutando com seus próprios demônios. Seria capaz de reconsiderar toda a sua vida, tudo o que conhecia, só por um lampejo de esperança que Elias lhe oferecia. Victor mal teve tempo para pensar. Enquanto caminhava de volta para casa, o peso das decisões começou a apertar sua mente. Ele olhou para a cidade. As luzes brilhantes e as sombras escondidas nas esquinas. A indiferença social o rodeava, mas algo nas palavras de Elias o tocara. Seria esse o começo de uma transformação? E quem era realmente Elias, o mendigo que carregava tanto em seu peito? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir.
Victor chegou em casa com a cabeça cheia de perguntas. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranja e rosa. Mas ele mal notou a beleza do momento. As palavras de Elias martelavam em sua mente. Riquezas ocultas, ele repetia para si mesmo, como um mantra. Nunca pensou que um mendigo poderia provocar tanto alvoroço em sua vida. Ele se sentou em seu sofá, olhando para a enorme televisão que ocupava o canto da sala. Uma lembrança de seus amigos ricos e suas vidas de ostentação. Mas naquele instante, tudo parecia vazio. O som do barulho da cidade ao fundo se tornava um eco distante, como se nada mais importasse. E Elias, quem era ele realmente? Pensando nisso, Victor sentiu um impulso. Ele precisava voltar, precisava entender. Antes que pudesse mudar de ideia, atravessou a cidade rapidamente, seu coração pulsando agressivamente. Chegou à esquina onde encontrou Elias, mas o banco estava vazio. O mendigo havia desaparecido como uma sombra. Desapontado, olhou ao redor. — Onde você está, Elias? Gritou, mas só o vento respondeu. De repente, uma movimentação chamou sua atenção. Um grupo de pessoas estava reunido em um canto da rua, falando nervosamente. Victor se aproximou, pressentindo que algo estava errado. Ao se aproximar, o burburinho se tornou um grito coletivo. Ao centro, podiam ver um corpo estirado no chão. Era Elias. O coração de Victor disparou. Ele se ajoelhou ao lado do mendigo. Seus olhos estavam fechados e seu rosto pálido. Mas algo estava estranho. Victor notou um leve brilho em sua mão. Era uma pequena caixa, antiga e empoeirada. A curiosidade tomou conta dele. — Elias, o que aconteceu? Implorou. Mas tudo que obteve foi o silêncio. Ele olhou ao redor. Os rostos da multidão eram de espanto e horror. Alguém na multidão sussurrou. Ele sabia demais. As palavras foram como um soco no estômago de Victor. Sabia demais sobre o quê? Mas ninguém respondia. Todos estavam paralisados pela cena. Então, um homem de terno, que Victor reconheceu como seu antigo rival, apareceu ao lado do corpo. O homem tinha um sorriso triunfante, e Victor sentiu um frio na barriga. Parece que seu amigo conhece segredos que a cidade não quer que sejam revelados. Ele disse, a voz maliciosa transbordando de alegria. Victor olhou para a caixa na mão de Elias. Uma ideia acendeu-se em sua mente. O que está dentro dela? Pensou, enquanto os murmúrios aumentavam ao seu redor. Ele decidiu que precisava saber, por mais que isso lhe custasse. O que aquela caixa poderia conter? Segredos? Riquezas? Ou algo ainda mais sombrio? O grupo agora parecia agitado. As pessoas começavam a se afastar, mas ele não conseguia tirar os olhos de Elias. O corpo ainda estava lá, imóvel, e Victor sentiu uma pontada de dor no peito. Talvez Elias não fosse apenas um mendigo. Talvez ele fosse a chave para uma verdade que ele nunca desejou encontrar. As sirenes começaram a tocar ao longe, e a realidade do momento fez Victor tremer. Ele sabia que precisava fazer algo, mas o que poderia? A caixa estava ali. Suas mãos tremiam enquanto lembrava do olhar penetrante de Elias. O que ele realmente sabia sobre as riquezas da cidade? E por que o seu antigo rival parecia tão satisfeito com a cena? O tempo parecia parar enquanto a multidão dispersava. E agora, a maior questão estava pairando no ar. Quem realmente era Elias? O que ele havia descoberto que poderia colocar sua vida em risco? Sem respostas, uma nova jornada começou a se formar na mente de Victor, cheia de dor e mistério. Ele fechou os olhos, respirou fundo
e decidiu que não poderia deixar aquilo para trás. O que quer que Elias tivesse a lhe contar, ele iria descobrir. Victor estava ali, ajoelhado ao lado de Elias, com o coração disparado e uma mistura de ansiedade e desespero. Aquele corpo inerte trazia perguntas que sua mente não conseguia parar de formular. Quem era Elias de verdade? O que ele sabia? A caixa antiga na mão do mendigo brilhava com uma intensidade que parecia chamar por ele, pulsando com segredos não revelados. Ele tomou coragem e a puxou devagar, tremendo pelo medo do que poderia encontrar. Assim que a caixa se abriu, um brilho azul claro irrompeu, iluminando seu rosto. Mas Victor mal teve tempo para olhar. Do fundo da multidão, uma voz familiar cortou a tensão do momento. Era Laura, a sua assistente, que estava sentindo a cena se desenrolar. "Victor, não faça isso!" gritou ela, saltando para sua frente. Mas foi tarde demais. No instante em que os olhares de Victor e Elias se cruzaram, uma onda de energia percorreu o ar, fazendo todos na multidão ecoarem em choque. Então, do nada, um grito agudo cortou o silêncio. Uma silhueta apareceu do lado, e Victor virou-se para ver um homem, rosto pálido e cabelo desgrenhado. Com um olhar frenético, ele olhou para Elias e para a caixa. "O que você fez, Victor?" ele gritou, apontando um dedo trêmulo. "Você não devia ter aberto." Ele não queria que você visse isso. Os murmúrios na multidão se intensificaram. "O que está acontecendo?" Victor gritou, sem saber a quem perguntar. O homem, que parecia tão descontrolado quanto credível, estava chorando agora. "Ele te usou. Elias não era o que você pensa. Ele está aqui para destruir tudo." Um uivo frio percorreu a multidão. Victor sentiu o peito apertar. "Destruir o quê?" ele exclamou, desesperado por respostas. Laura estava paralisada, e o olhar dela alternava entre Victor e o homem, cheia de confusão. O homem, ainda chorando, se aproximou, sua voz quase um sussurro. "Elias era um guardião. Ele sabia da linhagem que você pertence. E agora, o que ele escondeu pode estar prestes a vir à luz." A revelação caiu como uma bomba. Linhagem? Guardião? O que isso queria dizer? Victor, tudo começou a girar em sua cabeça. O mendigo, que ele pensou ter sido um sábio, não passava de uma peça numa jogada muito maior. "Faça-nos uma compreensão", ele disse, sua voz tremendo de raiva e desespero. Mas aquela imagem do mendigo, sorridente, pregando ensinamentos que pareciam profundos, agora parecia uma farsa. Nesse momento, um brilho mais intenso emanou da caixa, e dela, uma imagem começou a se formar no ar. Victor e todos na volta pararam, boquiabertos. Uma cena antiga se desenrolava. Uma caverna, desenhos nas paredes, uma cerimônia acontecendo. No centro, um homem, talvez um ancestral de Victor, estava cercado por figuras sombrias. A cena, então, começou a mudar, e Victor viu seu próprio rosto refletido. Seu corpo ficou paralisado. Não é possível", ele balbuciou. Aquilo era sua história, mas ele nunca soube. Uma verdade aterradora batia em sua porta, e ele tinha que enfrentá-la. "Victor, o que está acontecendo?" Laura gritou, mas ele mal a ouviu. O ar estava pesado com revelações. A multidão, agora em silêncio, absorvia a cena, e a tensão era palpável. Uma nova camada de realidade se desenrolava na frente dele, cheia de segredos e verdades perturbadoras. "Eu preciso saber o que tudo isso significa", ele murmurou, sem saber que estava prestes a descobrir que havia muito mais em jogo do que simplesmente um tesouro enterrado. Olhando para a caixa,
A incerteza começou a crescer ainda mais dentro dele. O que mais poderia Elias ter escondido? A busca por respostas agora se tornava inadiável, e a verdade estava mais próxima do que ele imaginava. Victor estava ali, ajoelhado ao lado de Elias, com o coração disparado e uma mistura de ansiedade e desespero. Aquele corpo inerte trazia perguntas que sua mente não conseguia parar de formular. Quem era Elias? De verdade, o que ele sabia? A caixa antiga na mão do mendigo brilhava com uma intensidade que parecia chamar por ele, pulsando com segredos não revelados. Tomou coragem e a puxou devagar, tremendo pelo medo do que poderia encontrar. Assim que a caixa se abriu, um brilho azul claro irrompeu, iluminando seu rosto. Mas Victor mal teve tempo para olhar. Do fundo da multidão, a voz familiar de Laura cortou a tensão do momento. "Victor, não! Não faça isso!" gritou ela, saltando para sua frente. Mas foi tarde demais. No instante em que os olhares de Victor e Elias se cruzaram, uma onda de energia percorreu o ar, fazendo todos na multidão recuarem em choque. Então, do nada, um grito agudo cortou o silêncio. Uma silhueta apareceu do lado, e Victor virou-se para ver um homem com o rosto pálido e cabelo desgrenhado. Um olhar frenético tomou conta de seu rosto enquanto ele olhava para Elias e para a caixa. "O que você fez, Victor?" Ele gritou, apontando um dedo trêmulo. "Você não devia ter aberto. Ele não queria que você visse isso." Os murmúrios na multidão se intensificaram. "O que está acontecendo?" Victor gritou, sem saber a quem perguntar. O homem, que parecia tão descontrolado quanto credível, estava chorando agora. "Ele te usou. Elias não era o que você pensa. Ele está aqui para destruir tudo." Um uivo frio percorreu a multidão. O peito de Victor apertou. "Destruir o quê?" ele exclamou, desesperado por respostas. Laura estava paralisada, e o olhar dela alternava entre Victor e o homem, cheia de confusão. O homem se aproximou, sua voz quase um sussurro. "Elias era um guardião. Ele sabia da linhagem que você pertence. E agora o que ele escondeu pode estar prestes a vir à luz." A revelação caiu como uma bomba. Linhagem? Guardião? O que isso queria dizer? Victor começou a sentir sua cabeça rodar. O mendigo que ele pensou ter sido um sábio não passava de uma peça numa jogada muito maior. "Faça-no uma compreensão", ele disse, tremendo de raiva e desespero. Mas aquela imagem do mendigo, sorridente pregando ensinamentos que pareciam profundos, agora parecia uma farsa. Nesse momento, a caixa brilhou mais intensamente, e dela, uma imagem começou a se formar no ar. Victor e todos na volta pararam, boquiabertos. Uma cena antiga se desenrolava. Uma caverna, desenhos nas paredes, uma cerimônia acontecendo. No centro, um homem parecido com Victor estava cercado por figuras sombrias. A cena então mudou, e o próprio rosto de Victor apareceu. Ele ficou paralisado. "Não, não é possível", ele balbuciou. Aquilo era sua história, mas ele nunca soube. Uma verdade aterradora batia em sua porta, e ele tinha que enfrentá-la. Mas, ao mesmo tempo, um movimento no fundo da multidão o tirou do transe. Uma mulher, com um olhar intenso, avançou entre as pessoas. "Esperem! Não podem acreditar nele!" gritou ela, apontando para o homem que havia gritado. O burburinho cresceu. Elias não era um guardião. Ele era um ladrão. Ele roubou a herança de Victor. O impacto da revelação fez a multidão silenciar. Ponto. Victor se virou para Laura, seu coração em pedaços. O que significa isso?" ele sussurrou. A mulher continuou.
Eu era amiga dele. Ele sempre se aproveitou do seu sangue. E essa caixa é a chave para algo que pode destruir todos nós. Você não pode confiar nos mortos. O chão parecia desmoronar sob os pés de Victor. Ele olhou para a caixa, agora pulsando com um brilho ameaçador. Na verdade, estava mais complicada do que ele jamais poderia imaginar. E a cidade que tanto amava poderia estar em perigo. Com a cabeça girando e o medo crescendo, ele percebeu que sua vida tranquila estava prestes a se transformar em um pesadelo. Ele precisava descobrir quem ele realmente era e o que fazia tanto barulho entre os mortos. O que mais Elias escondeu? Pensou, enquanto a incerteza sussurrava em sua mente. A busca por resposta se acelerava e a realidade se tornava mais obscura. Victor estava paralisado, com a caixa ainda na mão, o brilho dela piscando em seu rosto. A ideia de Elias como um guardião parecia fazer sentido. Mas agora, com as palavras da mulher e a cena que se desenrolava, tudo parecia uma grande teia de mentiras. O que realmente estava acontecendo? A multidão estava em silêncio, cada rosto refletindo confusão e medo. Victor sentiu o peso das revelações pressionando seu peito. Ele piscou, tentando se concentrar. Guardião, ladrão, o que tudo isso significa? Seus pensamentos fervilhavam enquanto a caixa ainda pulsava com uma luz estranha. De repente, um grito alegre cortou o ar tenso. Era um menino que estava entre os espectadores, segurando um balão vermelho. "Olhem! Olhem!" ele exclamou, apontando para o céu. Todos se viraram rapidamente, incluindo Victor. O que poderia ser tão interessante? Lá em cima, algo brilhou. Não era só um brilho. Era um objeto lentamente descendo do céu, rodeado de uma luz intensa. Um cometa? Mas não havia como ser. Ele se movia de maneira muito controlada, como se estivesse pairando. Victor sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O menino pulava de excitação, mas quando o objeto começou a se aproximar da multidão, as expressões mudaram para terror. "Cuidado!" Alguém gritou, e todos começaram a se dispersar. Mas era tarde demais. O objeto, uma esfera dourada, desceu rapidamente até o chão, e num pífio instante, uma onda de choque explodiu ao redor dele, derrubando pessoas para trás. O ar ficou pesado, como se o tempo tivesse parado. Victor se viu sendo empurrado para trás, e quando finalmente se levantou, a esfera havia se aberto. Dentro, uma figura emergiu. Era uma mulher de beleza etérea, com olhos que brilhavam como as estrelas. A multidão ficou em silêncio absoluto, enquanto ela olhava para Victor. "Você não deveria estar aqui", disse ela, sua voz doce e profunda reverberando no ar. "A verdade que você busca vai além do que imagina." "Quem é você?" Victor conseguiu perguntar, sua voz quase sumindo entre a confusão. "O que você sabe sobre Elias?" Ela hesitou, seus olhos parecendo penetrar na alma dele. Foi mais do que um prostituto da sabedoria. Ele é parte de uma linhagem que foi desprezada. Aquela caixa que você segurou contém memórias de um passado que foi esquecido. O rosto de Victor se desfez em choque. "Memórias? Que tipo de memórias?" O pânico começou a subir. "Memórias que envolvem você e sua verdadeira herança", ela respondeu, a intensidade crescendo em sua voz. "Você tem um papel vital no que está por vir. E Elias, ele te protegeu até o fim." A revelação despencou como uma rocha no estômago de Victor. "Protegendo-me? Como? Ele estava morto." "Não é assim que funciona", ela insistiu, dando um passo à frente. "O que Elias guardou não é apenas uma herança material, é uma responsabilidade. E agora, com o tempo esgotando-se,
Você deve decidir. Vai assumir o peso da verdade ou se esconder para sempre? Victor não sabia o que pensar. Uma onda de emoções o inundou e ele quase ficou tonto. O que mais pode existir? O que mais foi escondido? Nesse momento, um som estrondoso ecoou no ar, fazendo todos ao redor estremecerem. Um rastro de fumaça surgiu no céu, cortando a multidão em duas. E no eco do barulho, uma sombra emergiu, grotesca e ameaçadora, desenhando silhuetas ameaçadoras. "Victor!" Laura gritou. Mas ele já estava tão imerso no caos que o mundo ao seu redor começou a desmoronar. Ele olhou uma última vez para a mulher, que havia se tornado uma figura mágica, e sem pensar, voltou-se para as sombras que se aproximavam. A luta estava apenas começando, e o que quer que estivesse oculto, ele teria que enfrentar. Quem era ele realmente? O que lhe esperava no final daquele caminho nebuloso e perturbador? A única certeza era que a vida que conhecia nunca mais seria a mesma. Victor estava paralisado, a caixa ainda na mão, seu brilho pulsando, um útero de mistério em seu interior, como se a verdade quisesse nascer. O caos aumentava ao redor. A mulher de beleza etérea olhava diretamente em seus olhos, e sua presença era como um farol. Mas a sombra grotesca se aproximava, e Victor sentiu a tensão no ar, como um fio prestes a romper. "Você não deveria estar aqui", ela repetiu. E Victor começou a se perguntar se ela realmente sabia o que estava dizendo. O futuro, a verdade, aquilo tudo parecia um fardo. A multidão estava em silêncio, acompanhando cada movimento. Ele virou o olhar para o objeto que havia descido, e a figura que emergia era real demais, poderosa demais. O medo tomou conta e explodiu em forma de perguntas. Que verdade é essa que você menciona? O que Elias sabia? Você é herdeiro de um poder que pode alterar tudo. E Elias, ele... A frase da mulher foi abruptamente interrompida. Um estrondo ressoou, seguido de um grito no meio da multidão. A sombra tomou forma ao lado de Victor, agora mais clara, revelando um rosto familiar. O seu rival, aquele homem traiçoeiro. "Victor!" ele gritou, seu tom exato de desespero. "O que você está fazendo?" "Você não entende a gravidade do que liga você a essa caixa. Um legado. Um legado que você não deveria ter." A mulher virou-se para o rival. A raiva irradiava. "Fique fora disso. Você não tem ideia do que está em jogo." Mas no meio da confusão, uma nova revelação lhe surgiu com raiva. Victor agora olhava para o rival e para a mulher, em choque. "O que vocês estão escondendo de mim? Estou cansado de segredos." Então, como se o destino tivesse se manifestado, a esfera dourada começou a vibrar de uma forma intensa. A mulher ergueu as mãos, tentando conter algo. E de repente a caixa começou a emitir um som, um zumbido profundo que fez todos no local se encolherem. Victor deu um passo para trás, mas não havia mais tempo para hesitar. O que se desenrolava em direção a ele não era somente um eco de mistérios passados. Era um tsunami de emoções, raiva, tristeza, confusão. Uma linha entre passado e presente começava a se emaranhar. A mulher, então, tossiu uma palavra, e Victor a ouviu claramente. Traição. O mundo em volta deles parou. "O que você quer dizer com traição?" Ele se virou, ofegante. A revelação pairava no ar, quase palpável. Nesse exato momento, o céu escureceu e sombras se estenderam.
O homem de terno, o rival, parecia se transformar diante de seus olhos. Você é meu irmão, Victor, ele gritou. A dor nas palavras quase reverberava com o horror. Todos ao redor foram pegos de surpresa, seus olhos saltando de incredulidade. As murmurações começaram. Irmãos? Como assim? O tempo pareceu parar novamente. A mentira, o ilusório glamour, a fama, tudo desmoronando. Victor sentiu seu coração acelerar. Não, isso não pode ser verdade. Você está mentindo, disse, mantendo a voz firme, mas a dúvida queimava dentro dele. É verdade, o rival insistiu. O que Elias sabia era sobre sua mãe e o legado que ela ocultou. Ele era seu protetor, não um ladrão. Ele fez o que pôde para mantê-lo a salvo. A multidão agora estava dividida, entre aqueles que apoiavam Victor e os que acreditavam no rival. Ele não sabia em quem confiar. Olhando para a mulher mágica, ele precisou de suas palavras, mas ela apenas o observava com olhos tristes. Victor se sentiu perdido. Um fio tênue de esperança se partia, e a busca pela verdade apenas começava. O que Elias havia realmente escondido? O que mais esse legado significava? Irmão? O peso da revelação o esmagava, e tudo o que pensou que sabia sobre sua vida, sobre si mesmo, estava prestes a mudar novamente. E a escolha de se tornar quem realmente era estaria carregada de sombras e luzes incertas. Ao olhar para a caixa na mão, ele percebeu que a verdade estava prestes a ser desvelada. Mas a que custo? Cada respiração parecia uma decisão. E ao contrário do que ele pensou, agora não era mais apenas sobre ele. A tensão muito mais profunda o aguardava. E a jornada que se desenhava poderia levá-lo a lugares que ele nunca imaginou, e a companhia de quem nunca esperou. Victor estava paralisado, a caixa ainda na mão, seu brilho pulsando, um útero de mistério em seu interior, como se a verdade quisesse nascer. O caos aumentava ao redor. A mulher de beleza etérea olhava diretamente em seus olhos, e sua presença era como um farol. Mas a sombra grotesca se aproximava, e Victor sentiu a tensão no ar, como um fio prestes a romper. Você não deveria estar aqui, ela repetiu, e as palavras dela ecoavam como um alerta em sua mente. O futuro, a verdade, aquilo tudo parecia um fardo. A multidão estava em silêncio, e cada rosto refletia a confusão e o medo. Victor virou o olhar para o objeto que havia caído do céu, e a figura que emergia era real demais, poderosa demais. O medo tomou conta e explodiu em forma de perguntas. Que verdade é essa que você menciona? O que Elias sabia? Você é herdeiro de um poder que pode alterar tudo, e Elias, ele meio que tramitou o conco de um amigo dele e da mulher. E a sombra tomou forma ao lado de Victor, agora mais clara, revelando um rosto familiar. O seu rival, aquele homem traiçoeiro. Victor! Ele gritou, a dor nas palavras quase reverberando com horror. Todos ao redor foram pegos de surpresa, seus olhos saltando de incredulidade. As murmurações começaram. Irmãos? Como assim? Victor se sentiu desnorteado. Não, isso não pode ser verdade. Você está mentindo, disse, mantendo a voz firme, mas a dúvida queimava dentro dele. É verdade, o rival insistiu. O que Elias sabia era sobre sua mãe e o legado que ela ocultou. Ele era seu protetor, não um ladrão. Ele fez o que pôde para mantê-lo a salvo. As palavras cortaram como uma faca. O mundo ao redor dele se desfez em pedaços. A vida que sempre conhecera começou a desmoronar. Todo o glamour, as interações superficiais,
agora pareciam absurdas diante do peso daquela revelação. Mas, no momento em que Victor absorvia a verdade chocante, um grito agudo cortou o ar. Era um som familiar. Laura! Victor, saia daí! Ela gritou desesperada, seu rosto pálido refletindo medo genuíno. Ele olhou para ela, os olhos arregalados. Antes que pudesse questionar, a mulher etérea fez um movimento rápido. Cuidado! Ela alertou, mas Victor estava paralisado demais para reagir. E então, uma nova sombra se destacou na multidão. Era uma figura alta, humanidade e escuridão se mesclando de uma forma inquietante. Victor a reconheceu. Seu coração disparou. Era o antigo mentor de Elias, um homem que todos na cidade acreditavam estar morto. Vocês não deveriam ter aberto aquilo, ele gritou, com a voz cheia de uma mistura de fúria e dor. Isso pode arruinar tudo. Vocês não sabem a força que despertaram. A multidão estava em choque e a tensão no ar era opressiva. Victor olhou para a caixa em sua mão. O brilho dela parecia pulsar em um ritmo frenético. Que força! O que está acontecendo? Ele gritou, a angústia deixando sua voz trêmula. Seja qual for a linhagem de Victor, ela não deveria deixar o passado voltar. O homem continuou, fixando um olhar aterrador nele. O legado não é só poder, é calamidade. Você não tem ideia do que isso significa. Nesse momento, a caixa começou a tremer com uma intensidade quase insuportável. Todo mundo ao redor recuou. As expressões de horror agora visíveis. A luz da caixa explodiu e um redemoinho de energia começou a emergir dela, envolta em sombras. Victor se sentiu puxado para a energia, a luz que ofuscava sua visão, e um grito profundo saiu dele, um eco ressoando entre os murmúrios da multidão. A verdade completa estava prestes a ser revelada, mas ele sentiu que estava perdendo o controle. Enquanto a luz envolvia tudo, uma voz sussurrou em sua mente, carregada de desespero. A verdade não é sempre o que parece. E a última coisa que Victor viu foi o rosto de Laura, seus olhos refletindo o medo e a incerteza, antes que tudo se tornasse um borrão e a escuridão tomasse conta. O que aconteceria a seguir? O universo aguardava a resposta, e Victor sabia que a batalha por sua verdade ainda estava longe de terminar. A escuridão envolveu tudo quando a luz da caixa explodiu, preenchendo o espaço com um brilho ofuscante. Victor sentiu seu corpo sendo sugado pela N. Ele olhou para Laura, seus olhos refletindo medo e confusão, enquanto a sombra se aproximava como uma tempestade prestes a desabar. O tempo parecia parar, a tensão crescia e o pânico inundava sua mente. Não, não agora! Victor gritou, segurando firme a caixa, como se sua vida dependesse disso. Então, um estrondo imenso atravessou o ar, fazendo todos titubear com a força do impacto. O chão tremeu sob seus pés. As vozes da multidão tornaram-se um eco distante, enquanto Victor tentava se manter focado, mas a sensação de perda de controle o corroía. E, bem quando a luz parecia alcançar seu ápice, a mulher etérea lançou um grito. A verdade está aqui, vai mudar tudo. Suas palavras cortaram o ar tenso, mas antes que pudesse saber o que isso significava, uma sombra se ergueu junto à caixa. Era uma mistura de escuridão e uma força, como se a própria noite estivesse tomando forma. Isso não deveria estar acontecendo. O homem que se mostrara anteriormente, agora em uma nova intensidade, trovejou. Todos na multidão recuaram, aterrorizados,
enquanto a sombra parecia formar-se em um rosto familiar. "Sou eu!" gritou Elias. Mas algo estava errado. Seu tom, uma combinação de dor e raiva, encheu a cena de tensão. Os olhos dele refletiam uma fúria intensa, e todos ali ficaram em silêncio absoluto. Você está vivo!" Victor murmurou, a incredulidade batendo como um tambor em seu peito. Mas Elias não parecia realmente ele mesmo. Havia uma sombra de algo maligno em seus olhos, como se uma batalha interna estivesse se desenrolando dentro dele. "Eu sempre estive aqui, Victor." A voz de Elias reverberou, cortante. "O que você acha que fiz para proteger você? O que você pensa que guarda?" Cada palavra era carregada de uma força que fazia os espectros do passado voltarem à tona. E, como se tudo tivesse sua própria vontade, a caixa começou a vibrar intensamente nas mãos de Victor. "Não é só seu legado, é o meu. É o poder da verdade." Elias gritou, e com isso, uma onda de energia explodiu da caixa, envolvendo a todos em um calor intenso. Victor sentiu seu corpo queimar, como se estivesse sendo moldado novamente. O mundo ao redor dele começou a se distorcer. "Pare, não estou pronto!" gritou ele. Laura, assustada, gritou seu nome, mas ele não conseguia focar. O calor, a luz e a escuridão se entrelaçavam como um pesadelo, e então tudo se apagou. Quando a visão retornou, Victor se viu em um lugar diferente. O clima estava pesado, como se a própria atmosfera estivesse testemunhando algo arrebatador. Corpos envoltados em sombras dançavam ao redor de uma fogueira, e ele reconheceu os rostos. Eram figuras do seu passado, pessoas que pensou ter esquecido, e entre elas estava sua mãe. "Você nunca deveria ter vindo aqui," ela gritou, seus olhos cheios de dor e amor. "O que você fez, Victor?" A emoção transbordava, e ele sentiu um nó na garganta. Mas antes que pudesse responder, uma risada ecoou. Uma risada familiar. Quando Victor virou-se, viu seu rival, aquele homem interno, agora um espectro sombrio. "A herança não é o que você pensa, Victor. É uma maldição, e todos vocês estão prestes a descobri-la." O coração de Victor disparou. Todos ao seu redor agora eram reféns de suas próprias memórias e medos. Ponto. "O que você quer dizer com maldição?" ele perguntou, sua voz falhando. O homem sorriu, um sorriso que não portava nada além de desespero. "A verdade é que essa caixa é uma prisão. E Elias, homem, ou o que quer que tenha se tornado, ele sempre esteve conosco, manipulando tudo." A revelação bateu como um raio. Não era apenas um legado que Victor estava prestes a herdar. Era uma legião de segredos sombrios. Ele olhou para Elias, agora de novo, visivelmente diferente. "Você me enganou." Ele esbravejou, mas não obteve resposta. A ambiguidade da verdade tornou-se seu peso. Suas memórias agora estavam entrelaçadas em novas dúvidas. Diante da maldição que se desenrolava, ele percebeu que tudo o que acreditava saber havia desmoronado. "O que é real?" pensou, seus olhos se perdendo nas sombras dançantes da fogueira. O que aconteceu a seguir? Victor não tinha ideia, mas uma nova jornada estava prestes a começar, e a direção que tomasse agora poderia definir não só o seu destino, mas de todos ao seu redor. Com um nó na garganta e um peso no coração, ele se preparou para encarar a verdade, mesmo que pressentisse que o que encontrasse poderia ser a última coisa que desejaria saber. Victor estava cercado por sombras e memórias distorcidas. A cena ao seu redor era surreal. O que se desenrolava diante dele parecia um pesadelo interminável. A energia pulsante da caixa dominava tudo, e a voz de Elias reverberava em sua mente. Mas havia algo mais, algo que ele não conseguia entender. Ele olhou ao redor,
mas as figuras ao seu redor começaram a se desvanecer como fumaça no ar. Então, um estrondo cortou o ambiente. A sombra grotesca de Elias se moveu com uma rapidez sobrenatural, paralisando Victor. Você nunca deveria ter vindo aqui, Victor. A verdade que você procurar não é apenas minha. A voz de Elias soou como um eco distante, mas carregada de uma intensidade que fazia o chão tremer sob seus pés. Eu não sou o único que está aqui, gritou o homem de terno, seu rival, agora com um olhar frenético. Você quer brincar de esconde-esconde com os mortos e as verdades obscuras? Eu sei quem você realmente é. Seus olhos brilhavam de uma maneira alarmante. A revelação pairava no ar como um fardo pesado. Basta! O que está acontecendo? Sua voz agora é um misto de raiva e confusão. E, de repente, a caixa brilhou com uma intensidade ofuscante. Ele viu uma imagem surgir dela. Uma cena que começou a girar como um carrossel. Figuras dançantes surgiram, e ele reconheceu rostos a partir de fragmentos de lembranças há muito perdidas. As memórias eram dele. Mas por que elas estavam tão distorcidas? E quando ele tentou se concentrar, o rosto de sua mãe apareceu. Ela olhava para ele com uma expressão que misturava amor e tristeza. Victor, você precisa entender, ela disse. Mas antes que ele pudesse ouvir a continuação, uma força poderosa fez a caixa vibrar ainda mais. As sombras ao seu redor começaram a se agitar, e a imagem da sua mãe se volatilizou, como se estivesse se afastando no tempo. Não! Volta! Ele implorou, mas o que ele viu em seguida congelou seu coração. A mulher etérea que o havia alertado sobre o perigo começou a se transformar. Seu corpo se contorceu e seus traços mudaram para os de alguém que Victor conhecia muito bem. Era Laura. Mas não era a Laura que ele conhecia. Era uma versão mais velha, com olhos que brilhavam de uma sabedoria e tristeza profunda. Victor, você não entende ainda. Ela disse, a voz dela soando familiar, mas cheia de um horror que ele nunca havia ouvido. Eu sou parte de tudo isso. Ele é seu irmão, e isso vai muito além de nós dois. É uma questão de sobrevivência. O choque quase o derrubou. O que você quer dizer com isso? Como você se atreve a me dizer que tem um papel nesse jogo sujo? A raiva surgiu, mas o pânico o atingiu com ainda mais força. Eu sempre estive aqui, vigiando, protegendo. Laura continuou, enquanto as sombras pareciam engolir sua essência, o que não conseguia evitar. Você não tem a dimensão do que está prestes a acontecer. Elias é a chave, e a caixa, ela pode libertá-lo ou destruí-lo. O rival avançou. Se você não parar agora, Victor, todos nós estaremos perdidos. E não se esqueça, isso é tudo sua culpa. Victor olhou para a caixa em suas mãos, e as palavras do rival ecoaram em sua mente. O que havia de verdade ali e em quem ele poderia confiar? Em um impulso, ele decidiu abrir a caixa novamente, não suportando mais o peso da incerteza. A luz irrompeu de dentro dela, formando um portal diante dele. Ele hesitou por um momento. O que estava do outro lado? Se eu não tentar, nunca saberei, pensou. E antes que pudesse recuar, deu um passo à frente e foi sugado pela luz. E tudo ficou escuro novamente. No instante em que o universo desapareceu, uma única pergunta pairava em sua mente. O que realmente estava escondido atrás da própria verdade? E o que tudo isso significava para seu futuro? A luz do portal pulsava, e Victor se sentiu sendo puxado,
como se estivesse caindo em um abismo cheio de memórias. Quando finalmente aterrissou, o chão era firme, mas o ambiente ao seu redor era deslumbrante. Ele se viu em um vale exuberante, cercado por montanhas majestosas e árvores antigas que pareciam sussurrar segredos. O ar estava cheio de uma energia vibrante, mas algo estava errado. Victor, você precisa entender. A voz de sua mãe ecoou ao longe, e ele virou-se, quase esperando vê-la. Mas a imagem fugidia de um rosto conhecido não se materializou. Ao fundo, Elias apareceu. Sua figura agora envolta em uma luz suave, mas com uma expressão sombria. Você veio até aqui, mas a verdade seca, engenhosamente, não é tão simples. Olhe ao seu redor. E, de fato, quando ele olhou, viu imagens flutuando ao seu redor. Fragmentos de memórias, vislumbres de vidas passadas, momentos que ele não estava pronto para enfrentar. Tristeza, não apenas sua, mas a dor que atravessava gerações. Victor sentiu um aperto no peito, como se cada imagem fosse uma faca. Como eu sou parte disso? Ele questionou, sua voz falhando. Elias sorriu tristemente. Você é a convergência de tudo isso, Victor. Este lugar contém a memória de cada escolha, cada sacrifício. E agora, você precisa decidir. Vai libertar-se ou continuar preso à maldição que nos une? O coração de Victor disparou, as batidas ecoando na quietude do vale. Maldição? Você diz que isso é uma maldição? A intensidade de sua voz cortava o silêncio. Sim, uma herança que você deve aprender a carregar. Elias respondeu, com a sabedoria de alguém que havia vivido e sofrido. Mas a chave está nessa caixa. Ela pode dizer mais do que quaisquer palavras. A caixa ainda estava com Victor. Ele percebeu que o brilho agora pulsava de maneira mais suave, quase acolhedora. Sabia que tinha que abrir de novo, mas o medo o envolvia como uma névoa. E se o que estiver lá for ainda mais assustador do que tudo isso? A escolha é sua, Elias disse. Você pode libertar-se da dor do passado ou pode deixá-la controlá-lo. A verdade, por mais dura que seja, é o primeiro passo para a liberdade. Ouvindo isso, Victor fechou os olhos, tentando encontrar coragem dentro de si. Ele sentiu o peso do legado, o amor de sua mãe, a tristeza de Elias. A luz da caixa chamava, e ele sabia que não havia como voltar. Com determinação, ele a abriu. Os raios de luz dançaram, e em vez de se dissolver, as imagens começaram a se organizar, revelando segredos, ancestrais que lutaram, a força que mantinham em suas mãos. E a esperança que se escondia. Uma onda de calor fluía por seu corpo. Isso é quem você é, Victor, disse a mulher etérea, agora aparecendo ao seu lado. A força para mudar não vem do passado, mas do futuro que você pode criar. E enquanto falava, um brilho intenso iluminou o céu, e tudo ao redor começou a se iluminar em cores vibrantes. Mas a sombra do rival se moveu no fundo, sua expressão uivando fúria. Você não pode mudar o destino, Victor. O que quer que você libere não trará felicidade. Ele parecia prestes a atacar, mas a luz pulsante da caixa se expandiu, formando uma barreira. Chega! Gritou Victor, agora com confiança. Eu escolho meu destino. Em resposta, a luz se intensificou e a noite fugiu. As sombras se dissiparam, revelando um novo dia. Victor sentiu a mudança dentro de si como um sopro de vida. Com um último olhar para Elias e a mulher, ele sorriu, agradecendo por tudo. E mesmo que este capítulo tenha encerrado, a dúvida permanecia. O que significava essa transformação? O que aconteceria agora? Ele tomou coragem para dar o primeiro passo em direção à sua nova vida. Então, antes de voltar, uma voz ecoou em sua mente.
A verdade é apenas o começo, Victor. O mundo precisa de você. E enquanto atravessava a luz, soube que sua jornada estava apenas começando. Agora, e você? O que achou dessa história incrível? Este é o momento para você se inscrever no canal e não perder as próximas aventuras. Você precisa se inscrever agora. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais histórias como essa cheguem até você. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Nós queremos saber o que você pensa. E não espere nem mais um segundo. Compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos nessa!